Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais. Hoje dia 21 de julho do ano de 2017, e encerrando a nossa série sobre Umbanda e preconceito, nós falaremos hoje sobre a postura do umbandista. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/mediumdeumbanda e curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/mediumdeumbanda. Muito bem, desde que nós começamos essa série de reflexões, nós fizemos um passeio histórico, embora não tenha sido o objetivo da nossa iniciativa fazer um aprofundamento histórico, mas nós passamos um pouquinho sobre a religiosidade no começo da escravidão, a religiosidade pós-escravidão, o surgimento da cabula, da macumba, nascimento da Umbanda, a ligação da Umbanda com o espiritismo, com as igrejas, com a lei, a intolerância nos últimos tempos, enfim. Nós falamos diversas situações que de uma forma ou de outra contribuíram para que o crescimento em relação à Umbanda surgisse, crescesse, chegasse ao ponto em que está hoje. Discutimos também na última reflexão algumas coisas que nós podemos fazer para quebrar esse preconceito, como por exemplo a divulgação da Umbanda, utilizarmos dos meios de comunicação disponíveis ao nosso alcance para falar de Umbanda, não de uma forma fanática, não de uma forma proselitista, mas levar o conhecimento adiante. Eu costumo dizer sempre às pessoas que eu nunca fui evangélico e ainda assim eu conheço a doutrina evangélica, pelo menos em linhas gerais. Sabe por quê? Porque em toda televisão tem programa evangélico. A minha vida inteira eu convivi com pessoas evangélicas que não tinham medo de se assumirem, que não tinham medo de defender as suas ideias. Então, ainda que eu nunca tenha sido evangélico, toda essa convivência e exposição fez com que eu conhecesse, pelo menos em linhas gerais, os princípios evangélicos. Mas em relação à Umbanda, nós não vemos isso. Na sua cidade, tem alguma rádio que tem programa de Umbanda? Tem algum canal que tem algum programa de Umbanda? Pouquíssimos lugares do Brasil tem. Não há espaço. E muitas vezes os próprios umbandistas nunca se interessaram em procurar, né? Precisamos reconhecer isso. Né? Na história do preconceito nós vimos, eu espero que tenha ficado muito claro que não foi apenas uma série de eventos de fora para dentro, mas de dentro para fora também, né? Muitos umbandistas contribuíram de forma negativa a ponto de reforçar ainda mais o preconceito em relação à religião. Mas enfim, nós temos que procurar todos os meios ao nosso alcance para levar conhecimento sobre Umbanda adiante. Mas nós não vamos fazer isso de uma forma efetiva se não assumirmos de fato uma postura umbandista. E é esse o objetivo dessa reflexão. O que eu chamo de postura? Postura é a vivência. Não é apenas vestir o branco, ir no terreiro, bater cabeça, incorporar. Não é só isso. É viver tudo isso lá fora, no dia a dia, dentro de casa, com a família, com os filhos, com a esposa, no trabalho, com os colegas, na rua, com os amigos. Precisamos urgentemente viver os valores da Umbanda em nossa vida, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então as pessoas entenderão que a Umbanda é uma religião boa, não apenas porque eu falo que ela assim o é, mas porque ela verá em meus atos, em minha vivência, que apesar de ser um espírito imperfeito, eu estou buscando me tornar uma pessoa melhor. A gente vê que uma casa de Umbanda está sendo efetiva quando as pessoas dizem que estão melhores agora do que estavam quando entraram dentro daquela casa. Então ela está sendo efetiva, ela está cumprindo o seu papel de espiritualização humana, contribuindo para que as pessoas se tornem pessoas melhores. Mas uma parte é com a espiritualidade, a outra parte é com a gente, é cada um com a sua própria consciência. Então eu sempre questiono, que adianta ir lá incorporar lindamente um preto velho, que dá lindos conselhos para todo mundo, se quando aquele médium desincorpora, ele é uma tragédia ambulante? Se ele só faz cagada,
se ele não vive nada do que há 1 hora atrás as entidades estavam falando através da sua boca? Então, o médium, o Cambone, um umbandista, precisa se esforçar em viver os valores que a religião traz. Pai Cipriano tem uma frase icônica que ele diz: médium não é santo. Se fosse, estava no altar, não no terreiro. E de fato, né, se nós fôssemos santos, não estaríamos nas lutas da vida material, não estaríamos dentro de um terreiro incorporando, atendendo, trabalhando. Já teríamos passado dessa fase, já seríamos espíritos de luz, progredidos. Se nós não estamos nessa condição, é porque ainda nos falta muito para caminhar. E que bom que nós temos consciência disso. Então viver a Umbanda não é ser santo, mas buscar desenvolver virtudes, principalmente aquelas virtudes que as entidades nos falam toda semana na gira. Vamos avançar mais um passo. Outra coisa que me incomoda e que eu acho que é fundamental que seja derrubada para que a gente possa, de fato, viver com menos preconceito, é derrubar as fronteiras dos terreiros. O que eu quero dizer com isso? Você já frequentou, já trabalhou ou mesmo trabalha num terreiro em que o dirigente não te permite visitar outro terreiro? Você já viu isso? Muita gente vai alegar zelo e vai dizer: não, eu não sei onde você vai, então para sua própria proteção é bom que você não vá e tal. E de fato há um certo risco nisso, né? A gente sabe que se dizer umbandista não é característica suficiente para que uma casa seja séria. E tem muita tranqueira por aí de fato, então uma certa prudência realmente me parece justo. Mas será que a grande maioria desses dirigentes que proíbem as pessoas de visitar outros terreiros, na verdade não estão com medo de perder você para uma outra casa? E não estou dizendo isso para inculcar dúvida na sua cabeça, mas para que você reflita. Porque você que está me ouvindo provavelmente é adulto, é maior de idade, é dono do seu nariz. Você necessariamente precisa saber o que fazer da sua vida porque a sua existência compete a você. Então por que esperar que uma outra pessoa venha te dizer o que você deve ou não deve fazer? E novamente ressalto, não estou fazendo aqui um conclame ao anarquismo religioso, não é isso. É claro que você tem que ter respeito pelo seu dirigente, respeito pela sua casa, mas qual o problema visitar outro terreiro? É uma casa séria? Está trabalhando com espiritualidade de forma sadia? Está contribuindo na terra? Então o que tem de mais eu ir para lá? Ah, mas e se o cara for e ele for chamado para trabalhar na casa? Ah, ótimo! Significa que a espiritualidade daquela casa reconheceu que ele é um bom trabalhador, porque senão não chamaria. Ah, mas e se ele aceitar? Que bom! Significa que ele acha que ele vai ser mais útil ou mais feliz naquela casa. Então vá com Deus. Vá com Deus. Se nós estamos trabalhando em favor do bem, não importa a casa, não importa a denominação, não importa a corrente. A pessoa às vezes está no terreiro há 20 anos, de repente cair para o centro espírita, vá trabalhar. Vai ser feliz lá? É para o seu bem? Então vá. Ah, eu sou espírita há 40 anos, quero ir para o terreiro. Você vai ser feliz? É para o seu bem? Então vá, meu amigo. O que importa, no fundo, é trabalharmos, é desenvolvermos, é nos tornar pessoas melhores. Então vá. Qual o problema? Eu não vejo problema. Em nossa casa não há nenhum impedimento para que ninguém seja obstado de ir em outro terreiro. Vá quem quer. E se gostar, quiser ficar, que fique. A existência compete a cada um. É ilusão achar que a gente pode controlar as outras pessoas. No máximo que isso vai causar é que as pessoas vão de qualquer jeito onde elas quiserem, mas elas vão escondido. E não é ridículo uma pessoa de 40 anos nas costas, como eu já vi acontecer, visitar um outro terreiro quase na surdinha, morrendo de medo de ser visto, porque no terreiro que ela trabalha não pode, se for descoberta ela é expulsa?
Então a gente está precisando, dentro da própria Umbanda, renovar alguns valores. Certa vez me disse um Exu: você acha que em Aruanda tem muro? Você acha, por exemplo, que lá tem a rua onde moram as entidades que trabalham lá no terreiro do Pai Oxalá? Aí na rua de baixo, onde moram as entidades que trabalham no terreiro de Inhansã, elas não podem passar uma na rua da outra? Será que existem muros? Existem muros lá em Aruanda? É claro que não. A gente aqui na Terra que tem essa besteira. A gente aqui, com as nossas imperfeições, frequentemente quer limitar a liberdade do outro. Mas isso é uma ilusão. Então, como nós podemos, de fato, estar unidos enquanto movimento? Como nós podemos, de fato, trabalhar para a espiritualização humana? Como nós podemos, de fato, fazer algo em prol da Umbanda, se os nossos terreiros ainda são isolados uns dos outros? E isto quando não são inimigos uns dos outros. Então, por isso, nós precisamos de uma postura coerente, unida, fraterna, amigável. Quando eu vou no terreiro de outra pessoa, eu não vou lá para ficar reparando se o médium está incorporado, se não está, se o terreiro é bonito ou se é feio, se é grande ou se é pequeno. Se eu estou indo lá é que eu quero ter novas experiências espirituais. Se eu estou nessa sintonia, alguma coisa eu vou levar comigo. Se eu não estou nessa sintonia, eu não levo nada comigo. Então nós precisamos estar na sintonia da união, da fraternidade, para que nós possamos, através da nossa vivência, nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras, nos tornarmos assim espelhos vivos dos valores que nós queremos ver no mundo. Então, se nós queremos um mundo sem preconceito, sem intolerância, sem discriminação, nós precisamos nos esforçar em sermos assim. Porque este é o caminho da evolução espiritual, não importa qual a corrente religiosa. Bom, eu vou parando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa série, onde nós vimos que os fatores que contribuíram para o preconceito em relação à Umbanda não foram apenas externos, mas internos também. E que a espiritualidade nos dê sabedoria e força para a gente prosseguir e que essa violência abaixe cada vez mais e a fraternidade aumente em nossos corações. Um abraço a todos.